Fala, Squad do Poder, beleza? Estamos juntos em mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar de interações intermoleculares. Mas antes da gente comentar as interações intermoleculares, eu quero comentar com você sobre um processo da adsorção. A adsorção é o processo no qual moléculas, íons ou até átomos são retidas por superfícies sólidas. Então, olha aqui, tentei fazer um desenho para exemplificar a situação. Eu tenho aqui em preto uma superfície sólida e aqui eu tenho moléculazinhas que estão sendo retidas nessa superfície sólida. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a adsorção, a retenção dessas moléculas é feita a partir de interações intermoleculares. E quando a gente fala, galera, de interação intermolecular, a gente fala, por exemplo, de polaridade. Polaridade é aquele fenômeno, né, que existe dentro de uma molécula quando o vetor momento dipolar resultante é zero. Ou seja, quando todas as ligações químicas envolvidas polares, elas acabam resultando em um momento dipolar nulo. Beleza? E aí, a partir dessa polaridade, eu consigo entender como uma molécula interage com outra molécula. A partir daquela ideia de polar interagindo com polar e apolar interagindo com apolar. Essas interações, elas vão acontecer a partir de três formas simples, que é o dipolo-dipolo induzido, que é o primeiro tipo de interação intermolecular, que na sua prova pode aparecer como interações de Van der Waals, forças de London ou qualquer outro nome envolvendo esse dipolo-dipolo que indique que aquele processo, que aquela interação, ela é uma interação momentânea, uma interação instantânea, tá? A interação do tipo dipolo-dipolo induzido é característica de moléculas apolares. Então, moléculas apolares interagem umas com as outras por dipolo-dipolo induzido, que também pode ser chamado de interação de Van der Waals ou força de London. Agora, se as moléculas forem polares, elas vão interagir por dipolo-dipolo permanente, ou somente dipolo-dipolo. Beleza? Então, molécula apolar interage por dipolo-dipolo induzido, molécula polar interage por dipolo-dipolo permanente. Agora, atenção, se a sua molécula for polar e ela apresentar hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio, ela não vai exercer dipolo-dipolo permanente. Ela vai fazer ligação de hidrogênio. Então, moléculas polares com H-FON realizam ligações de hidrogênio, que são dipolos permanentes, só que de maior intensidade, justamente porque a ligação entre hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio são ligações de grande diferença de eletronegatividade, polarizando ainda mais esses átomos, fazendo então com que a carga seja maior e a interação entre essas moléculas seja mais intensa. Beleza? Agora, você que faz parte do Squad do Poder e está sempre preparado para atacar, você não pode esquecer disso aqui, ó. Interação íon-dipolo. A interação íon-dipolo é uma interação mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio. E ela acontece sempre entre um íon e uma molécula. Por exemplo, na interação entre Na+, cátion Na+, e uma moléculazinha de água, tá? Moléculazinha de água. O polo negativo dela tá aqui, ó, no oxigênio, o polo positivo no hidrogênio. A interação que acontece entre o cátion Na+ e o polo negativo da molécula de água é uma interação íon-dipolo. O mesmo tipo de interação que acontece, por exemplo, entre o cloreto e o H+ da molécula de água. Interação íon-dipolo. Uma interação ainda mais forte do que a ligação de hidrogênio e muito comum na prova do Enem. Então, já que a gente está falando de Enem, vamos ver como esse conceito de adsorção e interação intermolecular aparece na prova do Enem? Questão na tela.
Carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente, e o benzeno, adsorvato, substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de, letra A, ligações de sulfeto, letra B, ligações covalentes, letra C, ligações de hidrogênio, letra D, interações de polo induzido, letra E, interações de polo permanente. Joga para mim! Galera, depois desse resuminho ficou tudo muito mais claro. Se a gente pega, por exemplo, o caso da questão e coloca aqui no meu exemplo, essa superfície sólida é o carvão. Carvão que é basicamente carbono. Galera, se ele é basicamente carbono e o carbono é uma substância simples, então o carbono é apolar. Beleza? Agora, quem está sendo adsorvido pelo carvão? Não é o benzeno? Benzeno todo mundo sabe que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto de fórmula molecular C6H6. Como todos os outros hidrocarbonetos, o benzeno também é uma molécula apolar. E aí, galera, interação entre molécula apolar e molécula apolar é interação do tipo dipolo induzido. Gabarito da questão, então, letra D, de din. Beleza? Então, essa foi mais uma questão do Tá no Enem, Tá no Química do Poder. Um beijo grande no seu coração e te encontro na próxima.